VP5, esse arquivo de áudio não tem o objetivo de substituir uma aula, mas de preparar vocês para o conteúdo da próxima aula, que vai ser uma aula prática no Laboratório 6 de Informática. Esse conteúdo já foi disponibilizado em forma de slides, mas nós não trabalhamos em sala de aula ainda. Primeiro vamos falar do movimento Groundswell. E para entender o que é isso, peço que vocês se lembrem do que nós conversamos sobre marketing 3.0 e 4.0. No 3.0, um dos detalhes é que as pessoas passaram a confiar mais nas outras pessoas do que nas marcas ou nas celebridades. Então, uma pessoa indicando uma marca tem um valor muito maior do que uma celebridade num comercial indicando uma marca ou na sua própria página indicando uma marca, que a gente sabe que há uma transação financeira para que as celebridades indiquem as marcas. E no marketing 4.0, em resumo, nós vimos que a conversa na internet é a nova propaganda. Então, o que seria o movimento Groundswell e qual a relação do Groundswell com o marketing 3.0 e 4.0? É uma tendência em que as pessoas começam a interagir conforme seus desejos e necessidades. E a tecnologia é o fio condutor, mas não é o que desenvolveu esse movimento. O que desenvolveu foi o desejo das pessoas. Por exemplo, não dependo mais do Procon para conseguir um produto consertado ou um produto novo. Se eu comprei um produto que teve um defeito, eu entro na página da marca, reclamo e consigo resolver. Então, o movimento Groundswell é as pessoas interagindo, utilizando a tecnologia, e se a gente for verificar o que a gente falou de marketing 3.0 e 4.0, é exatamente a base desse movimento. Então, as pessoas interagem, conseguem o que elas querem, sem que haja a necessidade de grandes corporações envolvidas para entregar o produto que ela deseja ou o serviço. Elas não precisam mais de uma universidade para alguns cursos. Elas podem ver um canal no YouTube e gratuito. Então, isso é o movimento Groundswell. E o que a gente faz quando a gente está participando desse movimento? É o que a gente faz todo dia. É acessar um site de relacionamento, é acessar uma plataforma de rede social, é assistir a um vídeo no YouTube, é fazer um comentário numa fanpage. Isso tudo é movimento Groundswell. O assunto seguinte que nós vamos conversar são as redes sociais. Nós falamos em sala de aula de redes sociais reais, as redes formais e informais. Dei o exemplo de um organograma de como seria burocrático para um funcionário do baixo escalão conseguir o contato com o presidente da empresa ou com um grande diretor. Mas quando eu tenho uma rede social informal, em que eu não preciso seguir esse organograma, eu consigo falar rapidamente com a pessoa com a qual eu quero. Então, se eu quero colocar a ideia de um novo produto para o presidente da minha empresa, eu posso ter um amigo que é vizinho dele, eu posso me encontrar com essa pessoa, eu posso mandar um WhatsApp e ela vai me passar o telefone direto do presidente, ou ela pode agendar um cafezinho com o presidente na casa dela. Com as redes sociais, como o LinkedIn, a gente consegue isso com cliques. Muitos CEOs estão lá e você consegue conversar com eles facilmente. E por que eu falo de redes sociais reais para falar só depois das virtuais? Porque as virtuais são uma réplica do que nós temos na realidade. Nós temos muitos amigos nas plataformas de redes sociais, temos. Nas redes sociais nós interagimos mais com uma parcela de 10% das pessoas com as quais nós estabelecemos um relacionamento virtual. Cada pessoa é chamada de nó nesse sistema de redes sociais e a relação entre as pessoas é chamada de laço. Isso vai dizer para mim qual é o meu capital social. Se eu tenho muitos amigos, eu posso considerar que eu sou popular e que eu tenho grande visibilidade nas redes sociais. É importante também considerar nas redes sociais a minha reputação e a minha autoridade. A minha reputação segue como uma consequência do que é conversado entre um nó e eu. E a minha autoridade é o meu poder de influência naquela rede. Então, se a minha palavra vale muito, empresas podem se interessar em me pagar para eu ser uma influenciadora de algumas redes sociais das quais eu participo. Muita gente tem dúvidas em relação a redes sociais e mídias sociais. Qual é a diferença? A rede social é aquilo que existe desde que o homem das cavernas começou a fazer contato com os outros. E a mídia social
ela tem a ver com o conteúdo que é produzido e é compartilhado pelas pessoas nas redes sociais ou em sites específicos, como é o caso do YouTube, onde a viralização é o grande foco. É importante nós pensarmos que esses ambientes que são criados têm objetivos específicos. Por exemplo, os microblogs, a exemplo do Twitter, e as redes virais, a exemplo do YouTube, têm o objetivo de viralização, de popularização. Então, quando eu tenho uma marca desconhecida, tenho um novo produto, eu vou utilizar dos microblogs e das redes virais para fazer isso, para que eles se tornem bastante conhecidos. Quando eu quero falar de reposicionamento da marca, eu estou preocupada com a forma como as pessoas enxergam a minha marca, se relacionam com ela, eu já vou utilizar daquelas redes, daqueles canais, aliás, que têm um maior poder analítico, ou seja, os blogs, as plataformas de redes sociais e a imprensa online. Então, o foco aqui é valorizar a marca, valorizar o relacionamento dela, mostrar os diferenciais dela. Tão importante quanto saber se eu vou usar um microblog ou se eu vou usar um blog é saber o objetivo que eu tenho e o que eu pretendo alcançar com aquilo e utilizar os meios corretos, a linguagem, por exemplo. Nas redes sociais online, a gente vê também que os comportamentos das pessoas são diferentes. A gente vê que nos grupos reais há pessoas que falam mais e outras que falam menos, uns que influenciam os outros, e isso se repete nas redes sociais virtuais. Então nós entramos no perfil tecnográfico social, que é essencial esse estudo para que nós consigamos nos relacionar com os consumidores, com as pessoas que as marcas querem atingir. Vou usar aqui a chamada escada tecnográfica social, que facilita muito essa compreensão. Então nós temos, por exemplo, lá no topo da escada os criadores, que são pouquíssimos, as pessoas que publicam blogs, que têm páginas, essas pessoas que são influenciadoras. Depois nós temos os chamados conversadores, que são pessoas que atualizam o status nas plataformas de rede social pelo menos uma vez por semana. Então elas são bastante ativas em comparação com outros grupos que nós vamos ver daqui a pouco. Na sequência da escada vem os críticos, são as pessoas que gostam de fazer o comentário, gostam de escrever em fóruns. Depois os chamados colecionadores, pessoas que gostam de arquivar o endereço de um site, que gostam de votar em sites. Ele tem que não só acessar o material, mas ele tem que ter uma forma de guardar aquilo. Então ele gosta de acessar aquele feed de notícias em que ele recebe newsletter, em que ele recebe material de um site que ele gostou, por exemplo. Depois vem os espectadores, que gostam só de ler, de ouvir, de assistir e não comentam, não curtem, não tem essa prática. E depois os inativos, são pessoas que têm perfis nas redes sociais online, que acessam a internet, mas que não fazem nenhuma dessas atividades que nós comentamos. Seriam muito parecidos com as pessoas que não têm acesso à internet, mas esses têm. Então, os inativos sempre serão considerados aqueles que têm acesso à internet, mas que não desenvolvem nenhuma daquelas atividades. Falando agora do social media marketing, o marketing nas redes sociais, o grande objetivo dele é promover um site. Então, o que eu vou fazer dentro da página da marca ou fora da página da marca, que pode ser numa fanpage, ou seja, numa página da marca no Facebook, isso vai aumentar a popularidade da minha marca e vai melhorar o relacionamento dela com o seu público. Entre as ações internas, por exemplo, estão aqueles, vamos chamar de botõezinhos, para que eu possa facilitar o compartilhamento de conteúdos. Então, entrei no site de uma marca, estou lendo uma notícia, achei interessante, quero compartilhar. Se eu tiver como compartilhar no Facebook, no WhatsApp, por exemplo, pronto, tá fácil. Consegui disseminar aquele conteúdo gratuitamente para a marca, simplesmente porque eu tive acesso a uma ferramenta, eu, usuário, tive acesso a uma ferramenta para compartilhar aquele conteúdo. Então, isso é uma forma de otimização interna do site. Entre as estratégias dentro da página, nós temos uma com bastante eficiência, que é
o chamado linkbait, a isca. A isca funciona da seguinte forma: algumas coisas atraem facilmente as pessoas, por exemplo, textos que começam com números, com listas. 5 passos para emagrecer 10 quilos em uma semana. Pode ser também um título com uma polêmica, pode ser uma entrevista exclusiva com uma pessoa que esteja na crista da onda. Há várias formas de engajar as pessoas e fazer com que elas acessem aquele link e que elas também compartilhem. Entre as estratégias fora da página estão, por exemplo, a marca se tornar uma fonte valiosa de informação. Eu acesso o site de uma marca de tinta de parede, por exemplo, mas não porque eu estou interessada em saber sobre a marca, mas porque eu sei que ela tem dicas que me auxiliam a fazer a limpeza de uma parede branca quando, sem querer, eu passei batom na parede. Derrubei um batom e ele bateu na parede e fez uma marca que eu já tentei de tudo e não consegui tirar a marca. Então, quando um site me dá uma informação gratuita e que me ajuda bastante, ele se torna uma fonte valiosa para mim. Outra forma é saber participar das plataformas de redes sociais ouvindo e observando as pessoas. É uma forma de você ver o que elas buscam, o que não está sendo oferecido e como eu posso me tornar uma referência naquele assunto. Posso criar os próximos conteúdos a partir disso. Para pensar também em formas de tornar o meu conteúdo mais visível para as pessoas, tornar o meu conteúdo com maior potencial de viralização, estão algumas ideias. Por exemplo, quando eu posto em grupos com multiplicadores, com influenciadores, essas pessoas podem gostar do conteúdo e replicar, indicando aquele link. A relevância. Cada grupo tem o seu interesse, eu preciso saber. Eu atendo diferentes perfis de público. Para cada um eu tenho uma oferta de conteúdo diferente. O que é engraçado, o que é paródia de alguma música famosa, o que é engraçado, o que é totalmente excepcional, viraliza rapidamente. Quem não se lembra do menino do Para Nossa Alegria? E as redes sociais online, as plataformas, elas permitem alguns serviços muito importantes. E aí vem a mensuração, a análise e a ação. A mensuração porque consigo saber quantas pessoas viram, quantas curtiram, quantas compartilharam, quantas comentaram. Posso analisar quantos comentários foram bons ou ruins. Analiso tudo isso e decido o que fazer depois. Posso ver qual é o nível de conversão. As pessoas, eu pedi para elas clicarem e comprarem. Pedi para elas clicarem e fazerem o cadastro. Qual é a conversão? Ou seja, estou esperando um cadastro, uma venda, consegui fazer essa conversão ou não? A pessoa simplesmente viu, gostou, curtiu e não fez o que eu desejava, que era planejado. E a partir daí eu consigo medir o retorno do investimento, que é o que faz eu ter essa marca como minha cliente. Se ela me contratou para aumentar o número de clientes, não adianta só likes, não adianta só comentários, não adianta só compartilhamentos. Nessas mensurações, nós temos 2 tipos, as frias e as quentes. As frias são feitas por meio de equipamentos e as quentes, elas dependem da análise do ser humano. Então, enquanto eu consigo lá medir os likes por meio de uma ferramenta, eu só vou conseguir analisar o que a pessoa quis dizer, se é bom ou ruim sobre a marca, tendo um ser humano analisando. Uma preocupação nessas mensurações são as crises que podem ser geradas a partir das plataformas de redes sociais. Nós vimos recentemente o caso do nome Goleiro Bruno. E muita coisa acontece porque há uma velocidade imensa na disseminação das informações, o alcance que é ilimitado. Você tem uma crise numa cidade como Pouso Alegre e em segundos o problema pode ser conhecido lá na China. A permanência, uma vez conteúdo publicado na rede, não há mais como ser retirado. Mesmo se eu retirar do meu site, alguém já pode ter feito download e ter
multiplicado isso. Mas eu tenho algumas características também das plataformas que me ajudam a combater a crise ou a diminuir o problema. Então, se eu tenho a mensuração, já posso identificar antes o que pode acontecer, o que pode piorar, por exemplo. Posso dialogar com as pessoas ali. Posso ter influenciadores, blogueiros, posso pagar pessoas para defenderem a minha marca, serem advogados da minha marca. A duração da atenção a esses assuntos, geralmente ela é mais curta. A partir do momento que surge uma outra polêmica, as pessoas já mudaram o foco. Então isso é um ponto positivo. E eu preciso ter apenas uma equipe pronta para agir. Então eu tenho que mensurar, já planejar e já executar. Se eu tenho uma crise instaurada e eu deixo para o dia seguinte para tomar uma posição, eu já posso ter perdido muitos clientes, já posso ter perdido o valor da minha marca. No dia seguinte já tem uma outra polêmica, já esqueceram, mas o caso já complicou a vida da empresa naquele dia em que eu não fiz nada. Então esse é o resumo do que nós vamos conversar na nossa próxima aula, que vai ser uma aula prática. Até lá!